A Bahia registrou mais de 24 mil casos de dengue, zika e chikungunya. A Secretaria de Saúde do Estado emitiu alerta para a região sudoeste. Vamos falar ao vivo com o repórter Gabriel Pires, que tem mais detalhes sobre toda essa situação. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Tiago, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no ESB Notícias. Esse alerta foi emitido na semana passada e causa grande preocupação, uma vez que 25 municípios da região sudoeste estão em alerta para zika, dengue ou chikungunya. Sobre este assunto eu vou conversar agora com Caroline Rebouças, ela que é a coordenadora do Núcleo Regional de Saúde aqui de Vitória da Conquista, que toma conta de toda a região sudoeste. Carol, são 25 municípios aqui da região com a situação crítica em alerta aí, né? Boa tarde. Boa tarde. Muito bem-vindo mais uma vez, né, de poder trazer essas informações do nosso cenário da região sudoeste. É uma situação que a gente está vivenciando nesse momento de alerta grave, né? Os 25 municípios que estão nessas alertas e os demais a gente ainda tem de alerta também de média complexidade, vamos se dizer assim. Então a gente tem feito esse trabalho junto com esses municípios, intensifiquei toda uma equipe do estado. Alguns municípios eles já foram com o carro fumacê, né, o famoso carro fumacê, para poder estar realizando essas ações. E a gente precisa intensificar. Hoje a gente já está com 2 óbitos de dengue no município de Brumado, que ocorreu já por volta desse ano. E diante disso, e fora os casos que a gente vem se agravando de chikungunya com internamento de UTI, então a gente vem tendo essa ocupação. De zika, a gente está com o maior número no município de Caculé, né? Hoje, na semana epidemiológica 17, se encontra com 208 casos já notificados, né, que está em análise. Mas a gente já está em tratamento com esses pacientes, já tem uma equipe do estado também em apoio a esses municípios com orientações. Já fiz uma reunião essa semana, na segunda-feira, junto com a presença da secretária de saúde do estado, doutora Adélia Pinheiro, e esses municípios de risco, já passando também as contribuições e as ações, o que precisa ser feito para intensificar. Então, cabe também à população ter esse trabalho junto conosco, porque não adianta somente o município, a Secretaria de Saúde, os técnicos de endemias e o Estado da Vigilância Epidemiológica e Endemias realizar essa ação, se a gente também não tiver essa força-tarefa e a conscientização dessa população, porque a gente se encontra muito com terrenos baldios, esgotamentos em abertos, a céu aberto, vizinhos que estão com casas fechadas e que lá tem acúmulos de água. E diante do que a gente vivenciou nesse início de ano, no final do ano e os 2 primeiros meses com o desastre, isso afetou muito o nosso território. Então esse ano seria um ano tranquilo para as arboviroses no nosso território. Diante do que foi acometido com o desastre, a gente sofreu muito com isso e isso agora se tornou uma realidade que a gente precisa entrar em ação e essa ação precisa ser compartilhada todos os entes, para que a gente consiga desenvolver esse trabalho e botar para fora esse mosquito do nosso município. Falando em algumas cidades aqui da região, Caculé mesmo é a primeira cidade do Brasil em número de casos de zika e também é a 6ª do Brasil, então causa uma preocupação muito grande por conta que é uma doença que causa vários efeitos, principalmente em mulheres grávidas. Isso, então é muito grave, né? A zika, a gente sabe a questão da microcefalia, a questão da gestante mesmo, que tem que ter todo esse cuidado, né, com o paciente de bebês nascer com microcefalia após adquirir na gestação. Então a gente tem visto várias situações de caso, a mesma coisa da chikungunya, né, problema neurológico, tem se afetado muito em pacientes, e assim como a dengue. A dengue hemorrágica, que é uma das formas mais graves que tem da dengue. E, como se diz, parece que o mosquito esse ano, na nossa região sudoeste, ele está um mosquito diferenciado. Então a gente precisa mesmo conter, tomar todos os cuidados, estar usando repelente, se proteger. E para a gente se proteger, a gente precisa também fazer o nosso dever de casa. Enquanto população, enquanto usuário, a gente precisa mesmo intensificar, estar cobrando do vizinho para que a gente consiga zerar esses números de casos e a gente não ter perdas de pessoas nesse momento tão gritante que a gente está vivenciando agora com as arboviroses. Você falou de Brumado, né, uma cidade que está com altos números de casos de chikungunya. Macarani também é a primeira em incidência nacional. E também outras cidades aqui da região, como Potiraguá, Catiba, que estão com surtos de dengue.
Isso, a gente vem sofrendo isso aí, né, ao longo do tempo. Macarani é uma cidade que já veio sofrendo desde janeiro. A gente já começou a intensificar essas ações. Diante quando aconteceu o desastre, vários territórios ao qual estava com um número já altíssimo de casas, a gente acabou não conseguindo ter acesso a essa localização. Após finalizou o desastre e conseguiu ter o transporte adequado para ir, a gente entrou já com a questão da bomba pentecostal e foi feita toda a ação, tanto municipal como estadual, e até a ida do carro fumacê a esse município, para poder diminuir, tentar reduzir esses números de casos. E, graças a Deus, a gente conseguiu ter uma diminuída desses números de casos ao qual foi acometido no município de Macarani. Assim, a situação de Itambé, como Itororó, Potiraguá, foram municípios que foram bastante afetados nesse desastre e acabou desencadeando toda essa situação que a gente está vivenciando com a arbovirose. Mas tem uma equipe técnica preparada, composta tanto a nível estadual, a nível municipal. A gente tem dado todas as orientações, toda a condução para que a gente possa fazer esse trabalho junto e em conjunto. Carol, agora falando em Vitória da Conquista, a cidade está passando por um período de transição, né? Um dia chove, outro dia faz muito sol, tempo úmido, é um ambiente propício para que o mosquito Aedes aegypti se prolifere de forma mais intensa. Isso. Então, Conquista já é um clima que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa mudança climática afeta muito e é um momento mesmo que os bichinhos, o Aedes aegypti, né, ele adora para poder se proliferar. Né? É o momento dessas transições de temperatura, de ter o quente e o frio, ele começa a desenvolver as suas larvas e acaba saindo e afetando toda essa população. Hoje em Vitória da Conquista a gente tem que intensificar essa alerta, né, que a gente não pode cruzar os braços, mas diante do trabalho que vem sendo desenvolvido com a vigilância epidemiológica e endemias do município, a gente conseguiu esse ano de estar numa situação, vamos se dizer de fato, meio que confortável. Né? Hoje a gente está no município com 530 casos de dengue, né, já notificados, a gente está com 38 casos de zika dentro do município e sente alguma coisa de chikungunya no município de Vitória da Conquista. Né? Então, diante dos demais municípios, a gente se encontra Conquista ainda com a situação mais acalmada em vista dos outros municípios. Você falou sobre ações que estão sendo realizadas pelo núcleo. Como os municípios, o que os municípios devem fazer para solicitar o carro fumacê para combater o Aedes aegypti? Pronto, o carro fumacê, ele para solicitar do Estado, ele tem que ter um número de notificação, né, que precisa atingir esse número de incidência do município de casos, tanto de dengue como zika, como chikungunya. Diante disto, é feita uma avaliação e essa avaliação a gente faz um relatório, encaminha para a ADVEP e a ADVEP imediatamente tem liberado essas UBV para os municípios. Então, até o momento, todos os municípios que não solicitou, foi atendida a demanda, foi feita essas ações. Então, é uma ação que dura em média de 15 dias a 30 dias, a depender da situação daquele território e do número de casos afetados naquela localidade. Ok, Carol, muito obrigado pelas informações. Está aí, pessoal, zika, dengue e chikungunya inspiram muito cuidado e é de suma importância que nós, pessoas, temos cuidado com a nossa casa, com os nossos vizinhos, alertem, não deixe água parada para combater o mosquito Aedes aegypti. Volto